Fala aí galera, beleza com vocês? Eu sei que eu ando sumido aqui do YouTube. Eu sei disso. A correria tão grande que tá minha vida. É construção, é arquiteto, engenheiro, Ave Maria, é pedreiro, e é obra, é material, é BO que acontece. Quem acha que já passou por isso sabe. Mas vamos lá. Então eu tô focado nisso, levantar grana, atender cliente, oficina, graças a Deus, bombando de serviço para variar. Mas eu não esqueço de vocês aqui não. Teve até um pessoal, fiz uma publicação no Facebook do linear que a Labre Brasília enviou para mim. Eu até gostaria de ter feito vídeo dele pro canal aqui no YouTube, mas não deu tempo. E até o pessoal comentou, pô, Ivo, não abandona o canal no YouTube não, tal. Não está abandonado, tá? É falta de tempo mesmo. Para vocês terem ideia, eu tenho material de Dayton. Aproveita e deixa aqui nos comentários. Eu ainda tenho material de Dayton que eu não publiquei. Se vocês quiserem, comentem aí que eu lanço ele também, tá? Vamos lá. O assunto de hoje: oscilador de referência, tá? Um problema que tem sido bem comum nos rádios mais antigos. O rádio começar a variar de frequência, mudar de frequência, dar umas sambadas. Então vamos falar desse componente. Bom, então vamos lá pessoal. A minha intenção aqui com esse vídeo é fazer um vídeo bem didático, bem simples, tentando explicar da melhor maneira possível o funcionamento aqui do oscilador de referência da nossa base de tempo. No caso aqui temos o Yaesu FT840, é um cliente antigo meu, eu já reparei esse rádio em 2019, tá? E a pessoa vem reclamando que o rádio tá dando uma escorregada, que nem o pessoal fala, tá saindo de frequência, tá sambando. Esses são alguns termos utilizados. Por exemplo, o rádio tá, o pessoal tá operando aqui, tá sintonizado o rádio no display em 7100. Daqui a pouco a pessoa fala, olha, o rádio mudou para 7120. Quem estava conversando comigo falou que eu mudei sozinho de frequência, mas o display permanece em 7100. Sim, a base de tempo não vai influenciar no que vai ser mostrado no display, tá? Depois da base de tempo, essa frequência de referência ela ser sintetizada, temos os DDS, os VCOs, que a gente vai ter o controle de frequência que vai ser mostrado aqui no display. Quando nós realizamos o ajuste da base de tempo, ele não é mostrado no display, tá bom? Então quando ele corre de frequência, ele muda a frequência de operação dele, ela não é mostrada no display, mas você vai escutar, você vai sentir essa alteração no ouvido. Pois bem, então vamos lá falar dela. Esse 840, por exemplo, é um rádio já com 30 anos. Um rádio de 1994, pelo número de série dele. Então é normal já um envelhecimento desse componente. Seja do trimmer, que é um trimmerzinho bem safado, corpo plástico, e o próprio envelhecimento do cristal também, tá? Eles ficam mais suscetíveis à variação térmica que nós temos aqui dentro do rádio. Em alguns casos, em algumas revisões até mais recentes, eu cheguei a importar alguns trimmers de porcelana, onde a gente tem uma estabilidade até de capacitância, o valor dele acaba sendo mais estável, frente a algumas variações térmicas do que um trimmerzinho com corpo de plástico. Minimiza, tá? Minimiza esse efeito de variar de frequência, mas não vai, digamos assim, zerar. Como eu falei, é um rádio já antigo. Não só aqui o FT840, pode ser um TS450, TS850, os Icons também. Se você pegar até um IC746 Pro, originalmente a base de tempo dele é uma base de tempo simples, que nem essa. E eu vou falar depois aqui já, logo em seguida, sobre outras bases de tempo disponíveis para esses equipamentos. Então,
quando originalmente uns rádios mais simples, uns rádios mais de entrada, possuem apenas esse tipo de base de tempo, qualquer variação térmica dentro do rádio, ou rádio frio, ele vai mostrar, a gente vai ler uma frequência. Com o rádio quente, ou rádio em transmissão, só da ventoinha trocar calor aqui dentro, ela vai fazer com que essa frequência acabe sendo alterada. Por exemplo, aqui eu estou lendo a frequência desse oscilador de referência aqui. Essa base de tempo cristal que nós temos aqui, não sei se eu vou conseguir pegar para vocês, é um cristal de 10.485.760. Está escrito no corpinho dele aqui. Então 10.485.760, está aqui 116 final. Um pouquinho fora, mas, por exemplo, nesse rádio eu estou lendo direto aqui no cristal, mas o ponto de ajuste é outro, tá? Temos aqui falando justamente oscilador de referência. Eu tenho um test point para conectar e eu tenho que ajustar. Essa frequência ela já é dividida. Temos aqui 5.242.880, é o que nós temos que encontrar. Essa é a minha referência para esse rádio. Então, se viermos aqui para o test point, que é este ponto aqui, temos a frequência de 10.485.760 dividido por 2, que é 10.242.921. Eu teria que ter 5.242.880. Ela está um pouquinho para cima, tá? Ela está um pouquinho fora. Ela realmente saiu de ajuste. Cada rádio vai ter uma frequência de oscilador de referência e depois o circuito ele vai dividir conforme o projeto, tá? Essa frequência ela vai ser alterada conforme o projeto para ser aplicado nos DDS, nos VCOs e tudo mais, essa referência. No caso do 840, está aqui a nossa base de tempo. A frequência que eu deveria encontrar seria 5.242.880. 5.242.921. Agora, o rádio está aberto, já está ligado há um tempinho. Eu vou, é que eu estou com a ponta bem aqui na frente. Deixa eu pegar aqui este cabinho, eu pego ele igual desse lado aqui. Assim eu consigo deixar a base de tempo à vista. Eu posso ajustar, por exemplo, essa frequência, ou acertar a referência dele em transmissão. Eu posso colocar o rádio em transmissão na frequência mais alta. Veja bem, uma diquinha aí. Na frequência mais alta a gente faz esse ajuste. Alguns rádios modernos com menu de serviço, que, né, por exemplo, vou citar o FT950, está falando de AESO aqui, vamos falar de um FT950, um FT2000. O rádio automaticamente vai lá para 6 metros, 50 MHz, e vai transmitindo nessa frequência. E eu vou fazer uma captura do sinal de transmissão e eu tenho que ajustar para 50 MHz, redondo. No caso aqui, eu estou pegando já a referência, depois dela ser dividida por 2, e eu venho aqui para ajustar. Então vamos ver se eu consigo 880. Vou vir aqui, deixar o mais próximo possível. 884. Eu falei, é um pouco difícil você acertar isso aqui nesse trimmerzinho velho. 182. Tá aí, praticamente 5.242.879. E aqui a gente tem as últimas casas andando um pouco, mas já dá que está bem próximo do que a gente procura. Eu não preciso me preocupar muito com isso aqui, porque esse carinha ele vai sair daqui.
Tá vendo? Um centésimo de milímetro é o suficiente para ele já alterar. Eu tocar no cristal, quer dizer, no trimmer, se eu encostar no trimmer, já vai variar, tá vendo? Só se fazer uma pequena pressão para baixo, ele já altera essa frequência. Outro detalhe, se eu encostar meu dedo no cristal, olha a frequência subindo gradualmente. Eu tirei o meu dedo, ela vai começar a descer de novo. Eu vou tentar encostar um pouco mais aqui minha mão. Tá frio pra caramba, até minha mão tá meio gelada. Mas quer ver uma coisa? Eu vou encostar, vou aproximar meu ferro de solda. Eu não vou encostar direto no cristal, mas eu vou aproximar. Olha a frequência diminuindo. Eu não estou encostando no cristal, mas aqui eu tenho a frequência diminuindo. Eu vou agora tirar. Ela volta a subir. Eu vou jogar um limpa-contato, ele é gelado. Ele já se aproximou do que a gente havia ajustado, tá vendo? Qualquer variação de temperatura aqui, então lógico que eu estou sendo um pouco mais extremista, mas ela vai mudar. Joguei um pouquinho e limpa contato. Olha como essa frequência ela subiu. Agora ele está voltando a esquentar levemente, ela vai voltar a descer de novo. Então ele é mais suscetível. Pequenas variações de temperatura farão com que essa base de tempo ela oscile, ela mude de frequência. E com o envelhecimento do equipamento aqui, no caso esse aqui tem 30 anos, acaba sendo mais evidente. Ele perca o que já não é muito estável, acaba ficando realmente bem mais suscetível. Aí então você vai me perguntar se tem como resolver isso. Sim, tem. Existem formas de deixar a base de tempo desses equipamentos mais antigos bem estável. Seja aqui um FT840 com seus 30 anos, no caso desse rádio, mas muito bem conservado. Bem como num TS450, desculpa, TS850, quais outros? Até um Icon IC718, um IC746 Pro, eles não vêm com uma base de tempo de alta estabilidade. É uma base de tempo dessas mais simples, onde o nosso cristal ele está exposto, totalmente exposto à variação térmica dentro do equipamento e do ambiente também. Tem como realmente a gente melhorar isso. Os fabricantes disponibilizam. Eu também chego a escutar, já presenciei várias vezes, às vezes em rodadas, pessoal que está com equipamento mais moderno, já com a base de tempo mais estável, falar: você está 2.5 Hz fora de frequência. Amigo, sinto te dizer, mas nem que você tenha ouvido absoluto, você não vai conseguir diferenciar 2.5 Hz na transmissão ou na recepção de alguém. Quando você passar de uns 10 Hz, a gente vai começar a conversar que realmente é possível notar uma diferença na tonalidade, isso em banda lateral, estou falando isso em SSB. Aí você começa a notar realmente alguma coisa. Para baixo disso, 5 Hz, 3 Hz, 6 Hz, não dá para diferenciar, tá? A não ser que a pessoa conheça muito o timbre com quem ele está conversando, para conseguir ver uma pequena diferença dessa. Então, pequenas diferenças são toleráveis, e até eu comento com muita gente, né? Tem tanta coisa mais importante para se preocupar num QSO do que ficar falando que o cara tá meio hertz para lá ou meio hertz para cá, que eu já ouvi isso e é um total absurdo, tá? Volto a frisar, 2 Hz, 3 Hz, 5 Hz praticamente não se nota. E eu vejo gente falar no rádio, comentar: você está 3.65 Hz fora aqui, que eu tive que reajustar o meu rádio. Sem comentários, tá?
Outro ponto. Muitas pessoas entram em contato comigo falando: Vô, é estranho o comportamento do meu rádio. Por exemplo, eu estou conversando em 80 metros. Vamos deixar as frequências assim mais redondas para facilitar até o cálculo que eu vou fazer aqui para vocês. Depois eu vou mostrar isso na prática utilizando esse equipamento. Mas vamos lá. Eu estou, por exemplo, em 3.500. Tá? Estou lá em 3.500. O pessoal não reclama que eu estou fora de frequência. Quando eu vou para 40 metros, 7.000 redondo, por exemplo, vamos dizer assim, tirando que eu estou falando no início da banda de CW em 40, tá? Mas para cálculo fica mais fácil para vocês. De 3.500 eu fui para 7.000. Eu dobrei a frequência. Se o seu cristal aqui, se o seu oscilador de referência tem um erro, por exemplo, de 10 Hz apenas, lá em 3.500, você subiu para 7 MHz, esse erro de 10 Hz foi para 20, você dobrou a frequência, você vai dobrar o erro. De 40, lá de 7 MHz, de 40 metros, para 14 MHz, você vai dobrar de novo a frequência, você vai dobrar de novo o erro. E de 14 para 28, você de novo vai acrescentar um erro. Você vai aumentando. Você vai multiplicando a frequência, você vai multiplicando o erro também. Por isso tem muita gente que fala: aí, em 10 metros, meu rádio está muito fora de frequência. Mas em 80, praticamente está na frequência. Justamente por conta disso. Esse cara é a base de tempo. Um erro pequeno nele, em frequências mais baixas, quase não se nota. Quando a gente vai subindo de frequência, esse erro ele vai sendo multiplicado também. Então vamos lá, vamos falar sobre as bases de tempo disponíveis para os nossos equipamentos. O que muito se fala, é o mais comum para a grande maioria dos equipamentos, sejam os mais básicos, até, digamos assim, os médios e os top de linha, é o famoso TCXO. Eu vou mostrar aqui. É esse carinha aqui, de vez em quando até um trava-língua para o pessoal. Chama-se TCXO. E o que quer dizer TCXO? Temperature Compensated Crystal Oscillator. Está aqui, Temperature Controlled Crystal Oscillator. Ou seja, oscilador de cristal compensado por temperatura. É este cara aqui. Nós temos o cristal, ele está dentro desse invólucro. Tem um circuitinho externo já. E aqui dentro desse invólucro, onde o cristal está, tem um outro circuito que faz a compensação de temperatura, a compensação de frequência baseado na temperatura. Então ele já é mais estável. Ele é menos suscetível a variações térmicas. É menos. Não estou dizendo que ele é imune. Nenhum deles é imune. Mas vai variar bem menos. Você já parte com o seu rádio logo cedo, quando ligar, com uma pequena variação de frequência, bem menor do que quando temos esse circuito aqui. Então, essa aqui é a base de tempo mais simples, mais suscetível a variações de temperatura. Essa daqui é a base de tempo, ou TCXO, para o FT840. Também ela é muito parecida para o FT1000 Mike Papa. Tem outros aqui, FT920 também é bem parecido. Tem N equipamentos que utilizam essa base de tempo aqui, esse cristal com essa frequência. Óbvio que tem outros equipamentos, conforme vai mudando o equipamento, muda a base de tempo. Mas esse daqui já é a evolução. Esse aqui é um chinesinho, tá?
Essa é uma base de tempo que vende no eBay, tem para vender, acho que custa uns $80 mais frete. Isso aqui vai resolver o problema do cliente aqui. Aí quais são, e você está falando, outras bases de tempo? Aqui, por exemplo, também é um TCXO. Esse aqui é para um FT890 de um cliente meu que está aqui. O cristal aqui, a base de tempo é a mesma frequência desse daqui. Só que aqui já está numa plaquinha diferente. Esse aqui, temos até aqui, está escrito TCXO. Deixa eu ver se eu pego aqui, se ela foca. Está aqui, TCXO. Esse aqui é um TCXO para o FT817, FT857 ou FT897. Podem ver aqui que a frequência já é outra. Temos um cristal de 22.625 para esse carinha aqui. Tá? Este carinha aqui, por exemplo, é um outro TCXO, por exemplo, para a linha Kenwood. Ele já é de 5.6 MHz. Esse aqui, se não me engano, é um pro TS590. Esse daqui é a base de tempo de um FT857. Não é um TCXO. Como é um equipamento mais moderno, nós temos aqui um cristal já SMD, mas ele não está protegido. Nós não temos um invólucro de proteção, só diminuiu o tamanho do cristal. Aqui um equipamento de 30 anos atrás, projeto de 30 anos atrás, aqui um projeto de 20 anos, vamos assim dizer, né? Uns 20 anos o projeto do 857, quando foi lançado. Então já temos aqui tudo em SMD, mas ele não é compensado termicamente, não é uma compensação de temperatura, coisa que todos esses outros aqui já tem. Alguns equipamentos bem mais modernos, e eu estou falando de topo de linha, FT-DX 9000, IC7700, IC7800, TS 990. Eu não tenho certeza se o TS 890 tem, não lembro, mas eu sei que FT-DX 9000 tem, IC7800 tem, IC7700 tem, TS 990 e alguns outros equipamentos, Flex Radio, entre outros, topo de linha, realmente. Espera aí, retornando, esses equipamentos, eles possuem na parte de trás deles uma entrada auxiliar, caso você queira utilizar uma base de tempo externa, já é possível. Como é realizado com esses caras aqui? Vamos falar um pouco de instrumentação também. Por exemplo, os meus geradores, aqui eu tenho o meu monitor de serviço, aqui 2 geradores de RF. Todo equipamento que vai me gerar um sinal de RF ou vai ler uma frequência, seja um frequencímetro, um gerador, e aqui o monitor de serviço ele vai gerar e vai também receber sinais, nós temos uma base de tempo aqui dentro. Nós temos um oscilador de referência. Esses caras todos têm osciladores de referência. O meu carinha aqui, o meu frequencímetro, ele também tem um oscilador de referência interno. E ele precisa estar preciso, ele precisa ser preciso. Existem outros tipos de osciladores de referência. Então eu falei aqui, este é o mais simples que existe, onde o cristal ele está exposto, não há compensação de temperatura,
Variou a temperatura em cima, ele vai variar a frequência. Aí passamos para esses carinhas aqui, que é o TCXO. Na escala evolutiva, vamos dizer assim, é o segundo. É que eu não tenho nenhum OCXO. Aqui é o nome dele, OCXO, Oven Controlled Crystal Oscillator. Aí nós temos um forno. Sim, eles são maiores, tá? Os OCXO, eles são maiorzão. Depois eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem de um OCXO. Ou quem tiver curiosidade, basta procurar aí no Google 10 MHz OCXO. Vocês vão ver o tamanho dele. Aí nós já temos um forno, tá? Ele tem oven, é um forno. Então ele é controlado por temperatura. Tem um forninho que vai manter aquela temperatura estável. Vai ter uma temperatura X determinada, agora não lembro qual que é a temperatura interna. Mantém o cristal sempre quentinho ali dentro. Independente da variação de temperatura aqui externa, dentro do forno vai estar sempre aquela temperatura, vai ser sempre mantido aquela temperatura. E é um circuito mais caro, sim, tá? Já é um cristal, já é uma base de tempo mais cara. E é a que é normalmente utilizada nesses equipamentos. Justamente porque eu preciso de uma precisão, uma estabilidade, uma base de tempo bem mais estável para que eu possa fazer o ajuste de outros equipamentos. De nada me adianta eu ter um baita de um frequencímetro, por exemplo aqui um Agilent, se a minha base de tempo aqui dele for inferior ao do equipamento que eu estou calibrando. Imagine, por acaso, um FT840 com um TCXO, que é o segundo mais preciso, vamos dizer assim, que você pode colocar no seu rádio. Esse daqui é o fraquinho, esse aqui é o melhor. E o meu oscilador de referência desse cara é um desse. Como é que eu vou ter precisão para ajustar um equipamento que tem uma base de tempo superior ao meu frequencímetro? Ou meu frequencímetro não está calibrado? Eu vou gerar um erro no equipamento da pessoa. Então, por obrigação, eu tenho que ter nesses equipamentos uma base de tempo superior ao equipamento que eu estou trabalhando. E mesmo assim, esses equipamentos passam por aferição. Porque se falar, o seu frequencímetro, seus geradores de RF, monitores de serviço não saem de frequência? Sim, senhor. Eles também acabam desviando com o tempo. Se você achar que a base de tempo aqui também não pode variar, pode sim. Pode estragar. Inclusive essas bases de tempo controladas com forno, o OCXO, tende a ter uma vida útil menor, porque você está sempre mantendo o cristal que está lá dentro do forninho aquecido, quente, bem quente. Ela tem uma resistência e a temperatura ali é controlada, é sempre monitorado até a frequência de saída para compensar a temperatura lá interna e manter a estabilidade. Acima de OCXO, aí vocês vão perguntar, tem alguma coisa mais estável que o OCXO? Claro que tem. Vocês têm o Double Oven, que seriam 2 fornos dentro de um oscilador de referência. Vocês têm osciladores de referência, base de tempo, disciplinadas por sinal de GPS. Sim, tem para vender, quem quiser pesquisar isso, tem até no eBay. Procurar por oscilador de referência disciplinado por GPS. Nós teremos, no caso desses osciladores de referências que são disciplinados, eles pegam uma referência de sinal de GPS para controlar um OCXO. Sim, vocês têm nesses circuitos, nesses instrumentos, um OCXO. E o OCXO ele é controlado, ele pega como referência o sinal de GPS, a base de tempo
disponibilizada por GPS. Também temos uma outra base de tempo, que é esse cara aqui. Esse aqui é um oscilador de referência de rubidium. É um oscilador de altíssima estabilidade, tá? Esse aqui é a minha referência. Fora, essa aqui é a minha referência geral, tá? Para eu saber se os meus instrumentos estão aferidos, eu tenho como referência esse carinha aqui. Nós temos também bases de tempo, mas aí é só instituto de metrologia mesmo. Seria a base de tempo de Césio. A HP Agilent tem alguns instrumentos desse tipo. Não compensa um laboratório que nem o meu ter uma base de tempo de Césio. Custa uma fortuna, tá? E a minha base de tempo, a minha referência para saber se o que eu tenho aqui está em ordem, é esse carinha, que eu acabei de ligar no meu frequencímetro. Acabei de ligá-lo aqui. A base de tempo é de 10 MHz. Padrão, porque todos esses equipamentos aqui atrás, eles têm entrada auxiliar. Como os equipamentos que eu falei, mais top de linha, os mais recentes, os modernos mesmo, FTDX 9000, toda a série, IC7700, IC7800, IC7610, que mais? O IC9700 também tem, como eu falei, TS990, todos eles têm entrada externa para uma referência, tá? Então a referência externa na traseira do rádio tem um conector BNC, onde você pode jogar um sinal de 10 MHz externo, que pode vir de uma base de tempo de rubidium, pode vir de um outro OCXO, e esses rádios, que nem até FTDX 9000, já teve 2 casos que eu peguei onde o rádio não tem, tá? Um FTDX 9000 não tem TCXO. O FTDX 9000 e esses rádios mais caros já tem o OCXO, que é justamente uma base de tempo bem mais precisa. E eu já peguei 2 casos, teve até um que eu fiz vídeo, vou deixar aqui o cardzinho aqui em cima, que eu troquei a base de tempo dele numa feira que teve em Botucatu, eu acho, se eu não me engano. Faz tempo, hein? Era o rádio do Fernando Helene, o FTDX 9000 Delta, se eu não me engano, que deu problema na base de tempo, no OCXO do rádio. Ele ficou muito fora de frequência e eu não conseguia mais ajuste, o rádio não chegava mais no ajuste. Foi já a degradação do cristal lá dentro do forno. Pedi um outro para ir a ESO, tá no vídeo, vocês vão ver. Eu calibrei ele na bancada, com instrumentação, e levei ele calibrado para montar lá na feira que eu participei. Eu fiz ao vivo lá a troca do OCXO. E fora isso, esses rádios têm uma base de tempo bem mais estável internamente. Como são equipamentos caríssimos, até as empresas, os fabricantes acabam colocando uma base de tempo realmente bem mais estável, compatível com o equipamento. E você pode também usar uma referência externa, como eu posso fazer com todos esses instrumentos de bancada. Todos eles, o meu frequencímetro, os 2 geradores de RF, monitor de serviço, tem entrada por uma referência de maior precisão, caso seja necessário. Aqui eu estou injetando então o sinal de 10 MHz do meu oscilador de rubidium, da minha base de tempo de rubidium, no meu frequencímetro, onde eu tenho 10.000.000.12, tá? O 12 MHz aqui fora não é nada. Eu posso pedir para o meu frequencímetro até calibrar. Eu posso vir aqui. Eu não queria fazer um vídeo muito longo, mas vamos lá.
Enter. Calibrando base de tempo. Enter. Ele está pedindo para eu fornecer um sinal de 10 MHz no canal 1. Beleza, já estou fornecendo uma base de tempo aqui no canal 1. Depois pressione Enter. Ele vai ficar aqui agora. Tem a mensagem que está calibrando. E eu volto assim que ele tiver finalizado. Ele leva um tempinho, ele se autocalibra. Basta eu botar uma base de tempo realmente precisa. Como eu falei aqui no início, não adianta nada eu tentar calibrar a base de tempo desse carinha meu aqui utilizando uma referência que ela é inferior ao que eu já tenho aqui dentro. Nesse instrumento eu tenho a base de tempo, é um OCXO. Não adianta eu tentar usar como referência aqui, por exemplo, algo inferior ao OCXO, porque eu vou gerar um erro no meu instrumento. Então eu estou referenciando a base interna lá com algo de maior precisão. Prontinho, finalizado a autocalibração, está aqui TB, que é Time Based Call Pass. Ok, Channel 1. Olha agora aqui, houve a compensação daquele pequeno desvio que tínhamos. Está aqui tudo bonitinho. Ele foi referenciado pelo meu oscilador de rubidium. Eu tenho até mais casas, mas não é necessário. Consigo habilitar mais casas aqui nesse frequencímetro. Mas é muito mais do que qualquer equipamento utilizado no serviço de radioamadorismo. Então, com o que eu tenho aqui, eu já consigo a grande maioria dos equipamentos mais modernos. Eu tenho 3 casas depois da vírgula. No caso do 840 e da grande maioria, ele para aqui apenas em 2 casas. Eu disponibilizo bem mais. Então vamos agora ao que interessa. Vamos trocar aqui o oscilador de referência do 840. Então vamos lá, pessoal. Vamos tirar aqui a minha base de tempo de rubidium. Não vou precisar mais dela. Deixa ela guardadinha. Aqui no 840 vamos voltar a ligá-lo no meu frequencímetro. Lembrando, o número que nós desejamos aqui é o de 5.242,880. Eu vou remover aqui esse TCXO em tempo real. Uma travinha plástica aqui. Vou tirá-lo. Vai acabar. Parou. O display do rádio começa a piscar. Perde referência. PLL para de operar. Tá aqui. Eu vou colocar o nosso TCXO no 840. Simples, plug and play. E olha só da onde ele já partiu. 5.242.880. Já veio calibradinho. E pode ver a estabilidade que eu tenho. Ele já está muito mais, como eu falei, ele já parte, a partir do momento que você liga o equipamento, ele já vem muito mais estável. Eu tenho pequenas variações aqui em milihertz. Eu já tenho aqui, por mais que nem eu vou colocar aqui meu dedo em cima do TCXO. Não varia. Muito pouco a variação. Até esfregando aqui em cima dele, praticamente não há oscilação.
Olha a diferença. Eu posso vir aqui e ainda calibrá-lo. Espera aí. Bem, vamos lá com uma chave de porcelana para que não tenhamos interferência aqui no ajuste. Vou tentar pegar aqui o nosso trimmer, beleza. Deixa eu ver se consigo acertá-lo. Como eu falei, é bem crítico, sempre é mais crítico esse ajustezinho. Pronto, aí. Tá muito próximo. É mais por pureza, porque o manual de serviço já pede aqui 5242.880. Aqui vem de extra. O rádio já está na frequência. Resolvido o problema de instabilidade de frequência do nosso FT 840, tá? Como eu falei, essas bases de tempo tem para vender no eBay, giram aí por volta dos seus $80, vai depender do modelo. Tem para praticamente todo modelo de rádio, tá bom? Yaeso, Icon, Kenwood, tem para todos. Já vi algumas virem realmente bem acertadas, já vi outras que eu precisei dar uma acertadinha fina, dar uma calibradinha, mas a maioria está muito próximo do ideal. Certamente vai estar muito melhor do que a base de tempo que vem no próprio equipamento, tá? Mesmo assim, você pode ver que já está dando uma pequena diferença aqui, mas é muito pequena. Eu vou deixar de qualquer maneira agora o rádio esquentar. Eu vou deixar o rádio fechado. Ele vai ficar ali no cantinho enquanto eu vou trabalhando com outros equipamentos. E daqui umas 4 ou 5 horas, com o rádio realmente na temperatura ideal, eu vou checar essa base de tempo. E caso necessário, eu faço uma pequena correção para lá e para cá. E ainda não terminou o vídeo. Deixa eu fazer aquele teste que eu queria mostrar para vocês, de um pequeno desvio aqui no oscilador de referência, e o que a gente vai ter em frequências mais baixas, e depois, conforme a gente vai subindo, o que a gente vai ler aqui. Vamos fazer esse teste para vocês. Bom, vamos lá. Como eu havia comentado com vocês, existe uma pequena diferença, muito pequena, aqui na base de tempo. Eu vou fazer a correção dela. Isso, como eu disse, não influencia em nada, tá? Alguém falar que consegue de ouvido notar o que eu vou mostrar aqui, o cara é louco, tá? Como eu falei, nem que tenha ouvido absoluto, não tem como notar. Mas vamos lá. Frequência, o teste inicial em 3.5 MHz. Eu vou transmitir com o rádio. Temos aqui 3.5.000. Olha aqui o display do rádio. 3.500.00. Aqui tem 2 casas apenas aqui depois do ponto, depois da vírgula. 3.500.00. 3.500.000. Então eu estou lendo com muito mais precisão. E no meu frequencímetro ainda depois aqui da vírgula eu tenho mais 3 casas. Sendo aqui o equipamento está super estável, variação é mínima, mas temos aqui então nas últimas casas 3.500.000,300, vamos dizer aí, né? Eu vou dobrar a frequência. 3.500, eu vou para 7.000. Vejam a diferença que eu vou ter aqui. Eu vim para quanto? 600. Eu dobrei a frequência, eu estava lá em 3.500, vim para 7.000. O erro aqui, a diferença que eram 300, foram para 600 milihertz, tá? Aqui seria 1 Hz. Tem 600 milihertz.
simplesmente irrisório. Eu vou agora subir de novo, vou dobrar de novo, vou para 14. Esse erro aqui, será que vai para 1.2, 1.3? Tá aqui 1.3. Houve a dobra, aqui eu estou 1.3 Hz fora. Também não vai matar ninguém. Mais uma vez, o rádio só vai te mostrar até aqui. Eu aqui estou tendo uma leitura muito mais precisa. Mas como eu falei, mais uma vez eu dobrei de frequência, mais uma vez esse erro ele também dobrou. Estou aqui em 1.2. Será que se eu for para 28, ele vai para 2.4 aqui? Vamos lá. 28, de 14 eu vim para 28. Dobrei de novo a frequência. O erro também dobrou. Eu tenho 2.4 Hz agora. É isso que eu havia comentado lá no começo do vídeo. Onde às vezes muita gente fala, vou em 80 praticamente o erro praticamente é irrisório, é tolerável. Mas a hora que eu vou lá para 28 MHz ou 50 MHz, esse erro ele acaba ficando insuportável. Justamente porque você vai multiplicando esse erro. Entenderam? Bom, vamos lá, eu dei uma calibradinha rapidinho. Tá aí. Agora corrigido. Como eu falei, eu vou deixar agora o rádio esquentando, tudo mais, para fazer o último ajuste. Mas aqui já temos precisão absoluta. O rádio tá pra lá de excelente. Tá ok? O vídeo fica por aqui, pessoal. Como eu falei, é um videozinho rápido. Eu não vou mostrar o resto do alinhamento, não é necessário. O foco do vídeo foi realmente falar um pouco sobre esse acessóriozinho, esse componente, o oscilador de referência, as opções que temos, como corrigir esta variação que o pessoal está sofrendo com os equipamentos um pouco mais antigos e até os que não possuem assim uma base de tempo tão precisa. Então, eu acho que com esse vídeo eu consegui matar todas as dúvidas de vocês. Tá bom, galera? Um abraço, qualquer dúvida, comentário, sugestão, correção, pode deixar aqui nos comentários. Tá bom? Abraço para vocês.